Graça e paz, meus queridos irmãos. Voltando aqui para dar continuidade àquilo que nós estávamos falando, né? Sobre a igreja de antigamente, a igreja de hoje, né? Como a igreja de antigamente nos ensinou e como nós ensinamos hoje, com o que aprendemos na igreja de antigamente e o que aprendemos hoje, não é? Eu aprendi muito na igreja de antigamente, aprendi muito, né? Fora o que os meus líderes tinham para entregar, e eu sempre os honrei, né? Eu tinha líder semi-analfabeto, mas eu honrei os meus líderes, porque eu entendi que a honra é uma semente que se planta para você colher também quando estiver exercendo o seu ministério. Então a honra, ela vai gerar honra, né? E eu aprendi isso, Então eu estava assim, aproximadamente 5 meses, né, de fé, 5 meses de fé aproximadamente, e já tinha me libertado, né, de bebida, de cigarro. E um dia eu fui fazer uma prova lá na cidade de Paracuru e cheguei lá, eu tomei um porre louco, 5 meses depois, com a Bíblia na mão, mas tomei um porre desgraçado. Cheguei no meu pastor e eu disse para ele: olha, eu tomei um porre muito grande, eu bebi demais. Ele disse: mas foi sozinho? Eu disse: não, sozinho não, foi com um bocado de pessoas que não conhecem Deus. E ele: foi mesmo, foi. Então faça o seguinte, você vai diante da igreja e você vai pedir perdão à igreja, que você feriu a igreja. Aí eu: tá certo, sem problema. Então sempre eu tive essa disposição, né? Eu tive essa disposição de chegar, de ir, de falar, porque sempre eu entendi que a igreja era uma família. Eu entendi isso, que a igreja era uma família. E eu, como parte da família, eu não podia me privar, me envergonhar, medo de me expor. Eu entendi que eu não podia ter esse medo, porque eu sabia que estava me expondo para a minha família ali. E o pastor mandou e eu fui lá na frente da igreja lá e pedi perdão, peguei o microfone, pedi perdão para a igreja. Isso em 1986, imaginei. 1986, julho de 86, não esqueça. Então eu fui lá e pedi perdão para a igreja, né? Pelo pecado que eu havia cometido, havia bebido e escandalizei a igreja, né? Quer dizer, mesmo sem ninguém ter conhecimento de nada, só quem sabia era eu e o pastor. E ele foi um homem muito sábio de não me expor. Mesmo eu me expondo diante da igreja, mas ele não deixou que a igreja me expusesse ali, me colocasse em vitrine de pecado, sabe? Mas foi muito legal. E a igreja me perdoou, eu continuei caminhando. Eu quero chamar a tua atenção aqui para o livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Ele vai dizer assim, olha, preste atenção nesse versículo, o que é que diz? Ele diz: queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus, devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que, da próxima vez, poderá ser um de vocês a cair no erro. Partilhe as dificuldades, os problemas uns com os outros, obedecendo dessa forma a ordem de nosso Senhor. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele fala nessa carta aqui, né? Ele diz: olha, vocês que são espirituais, se você vê um da família, um cristão também, errar o caminho, perder o caminho, então você tem que ir lá e tem que fazer com que essa pessoa se levante. Você não vai para criticá-lo de forma alguma, né? Mas era assim na igreja antigamente. Eu aprendi isso. Eu aprendi, tanto é que quando eu errei de novo, pequei de novo. Então eu fui, não tem muitos anos que eu fui diante da igreja e pedi perdão novamente à igreja por o erro que eu tinha cometido. Pedi perdão à minha esposa, pedi perdão aos meus filhos, pedi perdão à igreja, sabe? E o que aconteceu, irmãos? É que hoje eu estou aqui. Eu estou aqui porque a igreja entendeu que eu sou parte da família. A igreja entendeu que eu precisava voltar para o caminho. A igreja entendeu que eu precisava trilhar o caminho. E os espirituais foi que foram lá. Os espirituais não foram me criticar. Os espirituais não foram me condenar. Os espirituais estenderam as mãos para me levantar. Foi isso. Eles disseram: bora lá, é nosso irmão, vamos levantar. E é assim que a igreja de hoje tem que agir. A igreja não é para estar pegando o irmão, escandalizando, expondo, de forma alguma. Nós precisamos entender, querido, como igreja, como família, precisamos entender que a igreja é a família que Deus nos colocou, é a família dele.
E nós precisamos entender que cada um dos membros da igreja é o nosso irmão. Precisamos entender isso. Então eu entendi o que o apóstolo Paulo fala. Por isso, eu não condeno, eu não posso condenar ninguém, porque eu não tenho o poder de condenar, né? A prerrogativa que cabe a mim é levantar a pessoa. Aquilo que cabe a mim é erguer a pessoa, sabe? É isso que eu tenho que fazer. É isso que a Bíblia Sagrada me ensina. Ele diz, porque o próximo pode ser eu. O próximo pode ser eu que esteja precisando do perdão. O próximo pode ser eu que esteja precisando da misericórdia dos irmãos. Você entende isso? E aqui dá pra gente entender quem é igreja e quem não é igreja. Quem é espiritual e quem não é espiritual. Aqui dá pra gente entender com esse texto do apóstolo Paulo. Pense bem, você é espiritual ou não?